Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu vou falar um assunto aqui que eu já falei nesse canal e é um assunto que sempre incomoda algumas pessoas. Se tem uma coisa que deixa um católico pirado é quando você afirma que ele adora imagens e ele se recusa a aceitar isso como uma verdade e ele sempre vai justificar, ele sempre vai dar uma desculpa, ele sempre vai dizer que ele não adora imagem, ele venera. Aí eu sempre pergunto assim, tá, beleza, o que vocês fazem de diferente para Deus que vocês não fazem para a imagem? Porque eles falam assim, não, Guilherme, a gente só adora a Deus, a imagem ela é só um símbolo para fazer a gente lembrar daquela pessoa que a imagem representa e tudo mais. Beleza. Só que um católico, ele se ajoelha, ele reza, ele chora, ele ora, ele pede intercessão, ele canta, ele dança para a imagem e ele diz que não adora. Então, ou seja, ele tem que fazer alguma coisa superior para Deus, né? Para tipo assim, não, Deus eu faço isso aqui que é exclusivo e para a imagem eu faço essas outras coisas. O que é interessante? Eles nunca respondem, eles sempre afirmam, não, a gente venera, mas a adoração é só a Deus. Ok. Eles também vêm com um papo de que assim, não, mas as imagens não são proibidas. As imagens, inclusive no Velho Testamento, haviam imagens e por isso que a gente usa a imagem. Ou seja, ele usa uma desculpa do Velho Testamento que não encaixa, porque a gente não vive no Velho Testamento, a gente vive no Novo Testamento. Isso já é uma das evidências de que o católico ele não lê a Bíblia e de que ele tira da Bíblia somente o que convém, né? Aí também vem com aquele papinho mentiroso de que a Bíblia foi criada por eles, desenvolvida por eles e que eles têm uma autoridade maior do que a Bíblia. Então, ou seja, vamos lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus o tempo inteiro fala para não fazer imagens de nada, de absolutamente nada, que haja no céu, na terra, debaixo da terra, não fazer imagens de animais, não se curvar diante de imagens e por aí vai. Aí o católico fala assim, não, mas no tabernáculo e no templo haviam imagens que o próprio Deus mandou fazer. Beleza, mas em momento nenhum Deus falou, ó, se ajoelhem diante dessas imagens, orem para essas imagens, cantem para elas, orem para elas ou façam algum tipo de coisa para essas imagens. Tanto é que existe a serpente, né, que foi feita, que Moisés ergueu lá no deserto, que para quem olhasse para ela seria salvo da picada das cobras, né, que surgiram lá no deserto. Que as cobras, inclusive, surgiram como uma punição, né, para teimosia, para idolatria do povo. Aí Deus vai e fala assim, ó, faz uma serpente de cobre e ergue ela. Quem olhar para a serpente não vai morrer. Beleza. E aí alguns católicos usam isso como desculpa. O que os católicos esquecem é que essa mesma cobra, essa mesma serpente, essa mesma imagem, ela foi destruída porque o povo estava idolatrando ela, ou seja, já estava usando ela como objeto de culto. Então, ou seja, ela foi usada para um objetivo e quando ela fugiu desse objetivo, ou seja, quando ela começou a ser usada de maneira errada, para idolatria, as pessoas estavam se curvando diante dela ou agindo como se ela representasse alguma coisa divina, um cara foi lá e destruiu, falou, não, isso aqui tá errado e destruiu a cobra. Outra coisa, muitas pessoas falam assim, ah, Guilherme, mas a gente adora a Deus e a gente usa as imagens só para relembrar aquela pessoa e tal. Bom, isso não faz sentido também, porque Jesus ele não era loirinho, da pele clarinha e tal, então as imagens de Jesus não representam Jesus. Maria não era branquinha dos olhos azuis, então a imagem de Maria também não representa Maria. E por aí vai, né? Se você for olhar por esse lado, não faz sentido. Eu vejo até muita gente falando assim, ah, Guilherme, mas você não tem fotos dos seus parentes para você lembrar deles? Tenho, cara, mas eu não me ajoelho diante delas, eu só olho. Eu tenho fotos do meu filho, eu tenho fotos da minha esposa, de amigos e por aí vai. E às vezes eu dou uma olhada naquela foto, às vezes não é nem para lembrar da pessoa, é para lembrar do momento, entende? Para lembrar daquele momento que foi vivido ali. E eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mãe, do meu pai, de algum parente, ou pedir intercessão e por aí vai. Outro detalhe que a gente precisa observar é o seguinte: no Velho Testamento tem duas ocasiões em que imagens são usadas para adorar a Deus. Inclusive nas traduções mais fiéis tem ali o nome de Deus, né? O
evento, o culto, a adoração foi dirigida a Jeová, mas fizeram imagens para ajudar, sei lá, de alguma forma na adoração. Aí vamos lá, ó. Primeira ocasião, quando Arão, né, Moisés sobe lá no monte para receber as leis de Deus, o povo ficou lá embaixo, Arão ficou lá embaixo, e aí como Moisés estava demorando, e eu fiz aspas no lugar errado, no demorando, não no Moisés. Como Moisés estava demorando, o povo falou assim, peraí, a gente sabe nem se ele vai voltar e a gente precisa de um guia. E aí Arão falou assim, ó, me dá o brinco de vocês aí, os enfeites de ouro e tal, e vamos fazer aqui uma imagem para representar esse Deus que tirou a gente do Egito. E aí o Arão vai lá e faz um bezerro de ouro. E aí você vê no texto que a adoração não era dirigida ao bezerro, era dirigida a Deus, mas usando o bezerro como símbolo. E o que Deus falou sobre isso? Ele reprovou, ele rejeitou o povo na hora. Ele falou, ó, Moisés, desce lá que o teu povo, que tu tirou do Egito, já se desviou, já se corromperam. Então, ou seja, o que tem de mais? Eles não estavam adorando a Deus? Não, nós estávamos adorando a Deus aqui. Tá, mas beleza, em qual momento foi dito que vocês podiam fazer uma imagem para representar alguma coisa desse tipo? Não tem. Então, ou seja, Deus rejeitou na hora. Muitos séculos se passam, e aí o reino de Israel já estava estabelecido, Saul já tinha sido rei, Davi já tinha sido rei, Salomão já tinha sido rei, e agora o filho de Salomão é rei. Mas aí Deus já tinha falado, eu vou dividir o reino, e o filho de Salomão vai ficar com 2 tribos, né, Judá e Benjamim, e Jeroboão vai ficar com as outras 10 tribos, reinando sobre as 10 tribos. E aí o Jeroboão foi lá, começou a reinar, o reino foi dividido, Roboão 2 tribos, Jeroboão 10 tribos. Só que tem um porém aí, o reino ele foi dividido politicamente, ele não foi dividido religiosamente, ou seja, a religião judaica continuou a mesma, a lei de Moisés continuava valendo para todo mundo. Tinha um templo onde o pessoal tinha que ir, né, de vez em quando, tinha as festas judaicas e tal, judaicas não, né, porque na época ainda se chamava desse jeito, mas assim, era as festas israelitas, as festas que Deus tinha estabelecido ali para o povo de Israel seguir. E um dia o rei Jeroboão falou assim, rapaz, o povo das minhas tribos estão indo para Jerusalém, ou seja, para a região de Judá, para poder fazer uma adoração a Deus. Vai chegar o dia que esse povo vai se desviar do meu reino e vai voltar para o reino de Roboão. Sendo que Deus já tinha falado, não, querido, você vai ser o rei, eu vou estabelecer uma cadeira, um trono eterno para você, igual eu fiz com Davi. O Jeroboão foi lá e ficou com medo de perder essas 10 tribos, e aí o que ele faz? Ele fala assim, pessoal, a gente vai continuar adorando a Jeová, a gente vai continuar adorando o Deus de Israel, porém, vocês não precisam mais ir para Jerusalém, vocês vão adorar aqui mesmo em Samaria. E aí ele vai e constrói altares, né? Altares, faz imagens de bezerros, de outros animais, de coisas que representariam a Jeová. E aí o povo continua adorando a Jeová, fazendo as coisas como deveriam ser feitas, mas usando aquelas imagens como símbolo. Inclusive Jeroboão, ele até nomeia os seus próprios sacerdotes, porque o sacerdócio só poderia ser exercido por descendentes de Arão. E aí Jeroboão acaba com isso, ele fala, não, existem pessoas aqui que eu vou escolher que vão exercer o sacerdócio. Então, ou seja, o Jeroboão, ele fez parecido com o que a igreja de Roma fez. Porque a igreja de Roma, ela se aliou com Roma, com a política de Roma, entendem? E aí, esses romanos começam a interferir na igreja, começam a nomear sacerdotes, e por aí vai, né? Então, ou seja, foi parecido. Então, ou seja, criaram-se imagens, mas a adoração continuava sendo para Deus. Tinha sacerdotes agora nomeados pelo próprio governante, e por aí vai. Aliou a religião com o Estado de uma forma que Deus não aprovou. Então Deus vai lá e reprova, rejeita Jeroboão e fala para ele, ó, isso aí tá errado, não foi isso que eu pedi para fazer. Então, ou seja, nessas 2 ocasiões as imagens estavam sendo usadas na adoração, mas Deus não pediu isso. E outra, a adoração não era para as imagens, aquilo ali era veneração, entende? Era veneração, mas Deus falou, não é para fazer imagem, não é para se curvar diante de imagem. Aí chega ali no Novo Testamento, você não vê nenhum apóstolo, você não vê Jesus, você não vê ninguém de autoridade dentro da igreja dizendo, galera, pode usar imagens. Ninguém.
E aí muitos séculos depois da própria Bíblia já está pronta, né, os ensinos dos apóstolos já estarem prontos, as cartas, né, que formam o Novo Testamento estarem prontos, aí vem lá uns caras lá da Igreja Católica, da Igreja de Roma, e diz, não, pode usar imagens, não tem problema nenhum, porque afinal de contas a gente adora a Deus. Então, ou seja, eu não consigo entender como é que um católico aceita isso, provavelmente porque ele acha que está acima da Bíblia. E olha só, mas nós temos também a tradição, beleza, mas vocês adoram falar que a gente tem que venerar Maria ou sei lá, adorar Maria porque Jesus disse que ela era mãe de João, então por isso ela é nossa mãe. Beleza, mas e a parte em que a Bíblia diz que Maria diz que a gente tem que fazer o que Jesus mandar? Então, ou seja, pegam só partes aleatórias da Bíblia, só a parte que interessa e tá tudo bem. Então, se você gostou desse vídeo, mande aí para um católico, mande para uma pessoa que ainda não entendeu esse assunto. Deixa aí o seu comentário, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e a gente se vê no próximo vídeo.